Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, o canal que tem o objetivo de enriquecer o seu conhecimento. E neste vídeo nós vamos abordar o que é a taxa Selic e quais são os seus efeitos na nossa economia. Também falaremos do CDI. Então nós vamos para a vinheta e voltaremos rapidinho. Pessoal, antes de começar, deixa eu dar um recado rapidinho da empresa MF Credit Soluções Financeiras. É a empresa que dá o suporte e apoio ao canal. É uma empresa que vem ajudando muitas pessoas pelo fato de fornecer crédito de forma segura e rápida e oferecer as melhores taxas. Então, caso você esteja precisando de um dinheiro de uma forma segura e rápido, entre em contato com essa empresa. O contato dela está aqui na descrição, tá bem? Bem, vamos começar então. E nada mais justo do que começar do início, ok? Então, vamos começar com a autoridade máxima do nosso sistema financeiro nacional, que é o Conselho Monetário Nacional. Este conselho, conhecido também pela sigla CMN, ele é composto por 3 figurões, que são o ministro da Economia, o presidente do Banco Central e o secretário especial da Fazenda. Esse conselho, que foi criado pela Lei 4595 no ano de 1964, o mesmo ano também que foi criado a nossa autoridade monetária. Este conselho, ele tem o papel de estabelecer diretrizes e normas para o mercado. Bem, quais mercados? Bem, o mercado de crédito, o mercado cambial e o mercado monetário. Entre tantas funções que esse conselho tem, uma delas é definir a meta da inflação. Caso você não sabe o que é a inflação e como funciona, eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição um vídeo onde eu explico como funciona e o que é, tá bem? Então, após o conselho definir a meta da inflação, cabe ao Banco Central tomar as medidas necessárias para alcançá-lo através da política monetária. Bem, o Banco Central do Brasil, conhecido também pela sigla Bacen, ele é dirigido por uma diretoria colegiada, que são 9 membros, ou seja, um presidente e 8 diretores. Em 1996, o Banco Central criou uma extensão dele, chamado de Copom, que significa Comitê de Política Monetária, com o objetivo de estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a taxa Selic. O Copom se reúne no mínimo 8 vezes ao ano, que dá aproximadamente 45 dias. E essas reuniões têm uma durabilidade de 2 dias. Normalmente começa numa terça e encerra numa quarta-feira. Bem, e agora, o que é esta taxa Selic? Bem, a taxa Selic, como nós vimos, é uma taxa de referência para a nossa economia. Essa taxa representa o custo do crédito, ok? Então, através da reunião, o Copom define a taxa Selic para controlar a liquidez de mercado, ou seja, é através da taxa Selic que ele controla a quantidade de dinheiro que está disponível na nossa economia. Eu vou dar um exemplo que talvez vai ficar mais fácil o entendimento, ok? Bem, na verdade, 2 exemplos, né? Vamos supor que de um lado está o banco e do outro lado está um empreendedor, uma pessoa física, certo? E a taxa Selic esteja 10%. Vamos começar pelo banco. Como que o banco ganha dinheiro? O banco ganha dinheiro pegando dinheiro de um e emprestando para outro, certo? Então ele vai pegar o dinheiro do poupador do recurso e vai oferecer uns 5% de juros
por deixar esse dinheiro guardado com ele por um tempo. Aí vai ter um tomador de recurso, uma pessoa que está precisando de dinheiro, seja lá para fazer uma reforma ou para gastar em algo. E o banco vai emprestar esse dinheiro e vai cobrar 15% de juros. Então, esse 15 menos 10, que vai dar um total de 10, que é chamado no mercado de spread, é o ganho do banco. Já do outro lado, temos o empreendedor. O cara não vai precisar pegar o dinheiro do banco porque ele já tem o seu dinheiro. Então, o que ele está querendo? Ele está querendo abrir um negócio para ele. Ele está querendo abrir um comércio. E ele fez toda a sua análise lá e viu que se ele abrisse esse negócio, iria gerar 15% de lucro ao ano, certo? Aí o que acontece? O Copom vai lá e aumenta a taxa Selic para 20%. E o que vai acontecer? Vamos voltar lá para o primeiro cenário, o banco. O banco pegou aquele dinheiro daquela pessoa por 5%. Porém, não vai ser vantajoso emprestar esse dinheiro para um cara cobrando 15%. É mais vantajoso o que? Colocar num título público e ganhar 20%. Perceba que o banco está deixando de injetar o dinheiro na economia, certo? E no caso do empreendedor, ele vai pensar assim, poxa, então é bem mais vantajoso colocar esse meu dinheiro num título público e ganhar 20% do que eu abrir um comércio para mim que vai me gerar 15% de retorno, sem contar que eu não vou ter dor de cabeça, nem responsabilidade e me livre de toda aquela burocracia. Bem, é desta forma que é o efeito da taxa Selic na nossa economia. Então, a taxa Selic era utilizada para controlar o consumo demasiado no nosso país e desta forma controlar a inflação, certo? Agora você me pergunta, mas e o CDI? Onde entra o CDI nessa história? CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. O próprio nome já está dizendo, né? Ele é um certificado, ou seja, ele está certificando um depósito interbancário, ou seja, entre os bancos. Então, o CDI, ele não é uma taxa, mas sim um instrumento de captação de recurso. Como assim? Bem, imagine que tem um banco A e tem um banco B. Por via de regra, o banco A não pode ficar sem dinheiro e o banco B também não pode sobrar dinheiro. Isso é uma regra aplicada aos bancos. Então, ele não pode virar o dia com dinheiro a mais e nem com dinheiro a menos. E para resolver isso, o que eles fazem? O banco A, que está sem dinheiro, pega dinheiro emprestado com o banco B. Isto é o CDI, um emprestando dinheiro para o outro. E aonde entra a taxa? Na verdade, a taxa não se chama CDI, mas sim de taxa DI. E essa taxa DI é a média da operação dessas instituições, mas o mercado batizou essa taxa de taxa CDI, certo? Então você viu que a taxa CDI, que é a taxa DI, ela é utilizada em títulos privados, como LCI, como CDB, como CRI, como CRA. Já a taxa Selic é utilizada em títulos públicos, os títulos do Tesouro Direto, como Tesouro Prefixado, Tesouro Pós, Tesouro IPCA, Tesouro Selic, certo? Caso você tenha se perdido um pouco, o que é um título público, o que é um título privado, o que é Tesouro, CDB e o LCI, eu digo uma coisa para vocês, não se preocupa, sabe por quê? Porque esse vai ser o assunto do próximo vídeo. Eu vou falar da renda fixa e dos seus produtos, certo? Tanto os títulos públicos como títulos privados. Então não perca, tá bem, pessoal? Pessoal, caso tenha gostado desse vídeo, dá um like, se inscreva caso não for inscrito, caso conheça um amigo seu também que gosta desses tipos de conteúdo, compartilhe com ele. E não perca os próximos vídeos. Pessoal, até mais!